Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares, e hoje vamos para mais um vídeo da série Contando Constelações. Série de vídeos onde eu mostro, através de bonecos ou âncoras de mesa, dinâmicas que aconteceram em constelações reais, que eu facilitei, seja em grupo, seja individual, seja online, seja presencial. Tudo isso com o intuito de mostrar para você como que a constelação familiar pode te ajudar a resolver questões inconscientes, a destravar emaranhados inconscientes, e como a filosofia sistêmica ela se aplica e funciona no nosso dia a dia, na vida real. E o tema de hoje é ordens do amor ou leis sistêmicas e a nossa relação com o trabalho. Como eu sempre venho dizendo aqui nos vídeos, nas lives, nos textos, essas ordens do amor, as leis sistêmicas, elas se aplicam em todas as nossas relações, não apenas nas relações dentro da nossa família, mas também nas relações com os amigos, relações com o nosso trabalho, relação com o dinheiro, relação com os nossos empregadores, relações com grupos diferentes, enfim. Essas ordens do amor, as leis sistêmicas, elas se aplicam em todos os âmbitos da nossa vida. Bom, no caso de hoje, na constelação que eu vou contar para vocês hoje, a gente vê exatamente como que as leis sistêmicas elas afetam a nossa relação com os nossos empregos. Bom, como que isso funciona, né? A gente tem aquelas três ordens, aquelas três leis que a gente sempre fala por aqui: hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Por exemplo, como que é a tua ordem da hierarquia com a minha relação com o trabalho, com os lugares, as empresas, os meus empregadores? O meu primeiro emprego, ele é sempre o emprego, digamos, mais importante, porque é naquele emprego que eu aprendi a trabalhar. Ele é o meu primeiro vínculo de trabalho. Então, assim como num relacionamento, por exemplo, onde a minha primeira namorada, a minha primeira esposa, companheira, tem um vínculo mais forte comigo, nós também temos um vínculo mais forte com o nosso primeiro trabalho. Então nós precisamos sim honrar os nossos trabalhos anteriores, porque todos eles nos ajudaram a nos formar as pessoas e também os trabalhadores, os profissionais que nós somos. Pertencimento. Às vezes a gente não gosta de um determinado trabalho que a gente fez. Eu, por exemplo, costumo esconder das pessoas que eu fui pacotinho, empacotador de supermercado. Foi meu primeiro emprego. Mas eu trabalhei com isso, né? Esse trabalho pertence à minha vida, também me ajudou a ser um profissional. Às vezes a gente quer escolher um trabalho porque ele não foi tão digno, ele não foi algo que nos deu um status, ou porque a gente ganhou mal, ou porque foi numa empresa que não tem um nome muito, digamos, reconhecido, mas todos os trabalhos eles pertencem. E assim como se a gente tentar excluir alguém da nossa família, se a gente tentar excluir algo que aconteceu no nosso destino, a gente causa um emaranhado, a gente também, se a gente tentar excluir, um emprego que nós tivemos também vai trazer um emaranhado. Então todos os empregos, por mais feios ou por mais que a gente tenha ganhado pouco através deles, todos eles pertencem. Equilíbrio entre o dar e receber. O equilíbrio entre o dar e receber nos mostra que toda relação de emprego tem um dar e receber. Eu posso até reclamar que eu ganhei pouco naquele emprego, que eu trabalhei muito naquele emprego, enfim, qualquer coisa assim. Mas o fato é que eu dei a minha mão de obra e eu recebi o dinheiro. E aquele dinheiro, por menor que eu entenda que ele tenha sido, ele foi necessário, foi fundamental para que eu pagasse minhas contas, para que eu pagasse talvez estudos, para que eu sustentasse a minha família, para que eu me sustentasse. Então todo trabalho tem sim equilíbrio entre o dar e o receber. E a gente precisa reconhecer isso. E a constelação que eu vou contar hoje para vocês fala exatamente de uma situação em que essas ordens não foram reconhecidas e isso trouxe um problema para a cliente, um emaranhado em relação à sua profissão, ao seu trabalho. Vamos ao caso em específico. A cliente veio num grupo de constelação presencial com a seguinte queixa ou o seguinte tema. Ela chegou para mim e disse: Gustavo, faz alguns meses que eu estou empreendendo, que eu estou trabalhando de forma autônoma
e eu não estou conseguindo ter um bom faturamento, eu não estou conseguindo ter muitos clientes. Eu gostaria de ver o que acontece e qual postura eu posso adotar para melhorar isso. Eu não vou dizer aqui qual era a profissão da cliente para não expor ela, mas o fato é que ela era uma profissional gabaritada, com anos e anos e anos de experiência na sua área, com muitos cursos de especialização. E no emprego anterior, na empresa anterior na qual ela trabalhou, ela cresceu muito, ela faturou muito, ela teve muito ganho, muita visibilidade. Só que ela não estava conseguindo ter essa mesma visibilidade, esse mesmo ganho, essa lucratividade trabalhando por conta, de forma autônoma. E a gente foi então ver o que acontece nesse sistema, nessa relação dela com o trabalho. Colocamos então uma representante. E se você está chegando agora e não conhece constelação, como é que funciona a constelação em grupo? No grupo de constelação nós temos pessoas que participam, que são os representantes. Elas vão representar mesmo elementos do sistema do cliente. Pode ser a família, pode ser um familiar, pode ser um emprego, um trabalho, pode ser uma energia, pode ser amor, dinheiro, ódio, o pai, a mãe, o cachorro, enfim. Essas pessoas elas vão entrar dentro de um campo de informação, que a gente chama de campo mórfico ou campo morfogenético, vão receber um feixe de informação relativo àquele personagem que ela está representando. Não é nada de macumba, não é nada de baixar espírito, não é possessão. A pessoa ela apenas sente um feixe de energia. Explicado isso, escolhemos então uma mulher que ela foi representante da cliente. Ela se colocou então no campo, dentro de uma sala onde nós estávamos, e ficou olhando para o horizonte. Digamos que ela ficou aqui, olhando para o horizonte, certo? Colocamos então o representante para a profissão dela, para o trabalho atual dela. Vamos colocar aqui esse verdinho para representar. No grupo eram pessoas que estavam, né? Só estou colocando aqui a representação por bonecos. Se posicionou aqui, então, bem diferente a ela, esse representante da profissão dela, e ficou olhando para ela. Mas ela não sentia conexão aqui com o trabalho, com um novo emprego, com o trabalho, com a profissão dela. Eles se olhavam, mas não tinham conexão, eles ficaram no mesmo lugar. Não sabendo o que estava acontecendo ali de fato, fui pro seguro, né? Como o pessoal fala no futebol, a gente vai pela bola de segurança. Então eu coloquei pai e mãe na constelação para ver o que acontecia. Vamos ilustrar pai e mãe então com esses dois bonecos aqui. Mãe, mãe e pai, ok? Colocamos os dois, ficaram juntos, posicionados aqui, um ao lado do outro. Mas eles também não tinham nenhuma movimentação, não tinha nenhuma energia especial ali. A gente sente muito energia, a gente vai muito pelo feeling, pela percepção durante uma constelação. Então não tinha nada aqui que mostrasse que havia uma contribuição, digamos assim, dos pais ou do clã da cliente nesse problema de relacionamento. Perguntei para a cliente então, o que aconteceu no seu antigo emprego, no seu antigo trabalho? Ela disse, olha Gustavo, aconteceu o seguinte, eu era a estrela da empresa. Eu era ali a prestadora de serviço que mais se destacava, que mais vendia, que mais tinha clientes na empresa. E eu tive uma rusga pessoal com um dos sócios da empresa, e por conta dessa rusga pessoal eu saí da empresa. E eu tava com tanta raiva, eu tava assim bem fula da vida mesmo, e eu coloquei a empresa na justiça. Coloquei uma ação trabalhista, né, uma reclamatória trabalhista contra a empresa. E eu realmente tinha razão, porque eu fazia muita hora extra que não era registrada, eu não tinha minha carteira assinada, eu tinha um contrato de prestação de serviço, mas na verdade era uma relação de emprego, porque eu tinha horário para cumprir, eu tinha subordinação e tudo mais. Então eu coloquei a empresa no prego, né, digamos assim. E eu ganhei um valor astronômico, muito grande. Eu estou esperando só a execução terminar para receber o dinheiro, mas já está na mão. É só a execução trabalhista se desenrolar lá, porque eu já ganhei, já tenho a sentença a meu favor.
Certo. Colocamos então um representante para a empresa antiga, para o trabalho antigo da cliente. E eu vou ilustrar aqui com esse representante. Quando colocamos o representante da empresa, ele logo veio para cá, para o lado da cliente. E a representante da cliente, isso foi muito, digamos, estou tentando achar a palavra aqui, foi algo que mostrou com evidência a dinâmica que estava aparecendo ali. A cliente, então, a representante da cliente, ela colocou o braço aqui no ombro do representante da empresa, se escorou e disse: aqui eu estou bem, aqui está muito bom. E o representante da empresa disse: olha, eu até queria sair daqui, eu gosto dela, é bom estar aqui, mas eu queria sair daqui, isso de ela se apoiar em mim não está muito bom, mas eu fico aqui para apoiar ela. Bom, essa era a dinâmica. Claro, eu faço a constelação sempre no oculto, ou seja, ninguém sabia quem era quem até esse momento. Quando essa dinâmica se mostrou, eu então revelei quem eram os personagens e a cliente tomou um susto. Ela literalmente ficou de boca aberta, ela olhou, fez assim, olhou para mim e disse: meu Deus, é verdade. O que acontecia aqui? Inconscientemente, a cliente ainda se apoiava na empresa antiga. Inconscientemente, ela tinha ainda um vínculo muito forte com a empresa antiga. E esse vínculo não é desfeito. E quando ela olhou aqui, ela disse: Gustavo, eu tenho que confessar uma coisa. Eu tenho muito remorso, eu tenho muito arrependimento por ter colocado a empresa na justiça, porque eu não tinha problema nenhum com a empresa. Essa empresa me ajudou a crescer, essa empresa fez eu ser a profissional que eu sou. Mas eu tinha um problema pessoal com um sócio da empresa. E por um problema pessoal com o sócio da empresa, eu tirei milhares e milhares e milhares de reais da empresa. E isso me dá um peso na consciência muito grande. E o que me mostrava? Ela ainda estava vinculada, ela não estava disponível para um outro emprego, para um novo trabalho, porque ela sentia culpa, ela se apoiava ainda na empresa por conta dessa rusga, desse processo trabalhista que ela moveu contra a empresa. Então nós colocamos aqui, colocamos a própria cliente no lugar dela na constelação, sugeri que ela falasse para a empresa: eu sinto muito, até hoje eu me apoio em você, e o que eu fiz com você não foi justo. Ela se emocionou muito, tinha muita verdade nisso. Ela ainda estava presa ao remorso que ela tinha em relação à antiga empresa. Quando ela reconheceu isso, quando ela reconheceu o remorso dela, a culpa dela, ela pôde então se liberar e olhar para o novo trabalho. E o novo trabalho então pôde olhar para ela e ficar disponível para ela. E deixar aqui essa relação para trás. Sempre mantendo o vínculo de gratidão. Ela não tinha gratidão por essa empresa que deu tanto para ela. Ela então agradeceu a empresa. Ela demonstrou a gratidão dela, ela reconheceu a importância dessa empresa. Ela colocou em ordem, digamos assim, a lei da hierarquia. Você é a empresa que veio antes. Lei do pertencimento, você pertence à minha história. Equilíbrio entre o dar e receber, você me deu tudo que eu precisava para ser a profissional que eu sou hoje. Por conta dessa rusga com o sócio lá da empresa, ela não conseguia reconhecer isso com a empresa. E a empresa é um ser, digamos assim, diferente dos seus sócios. É como se fosse o filho em relação aos pais. A empresa tem uma identidade própria. Então, assim, ela ficou disponível para o seu novo trabalho. E hoje ela é uma profissional que desempenha muito as suas funções e está tendo sucesso na sua empreitada como autônoma. E assim, a gente demonstra que a constelação, ela nos ajuda a ver aquilo que está inconsciente dentro da gente. A constelação, ela serve para nos dar clareza e mostrar uma nova postura. Espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para vocês, deem o seu joinha aqui, o seu likezinho, compartilhem e comentem, digam o que você achou aqui da nossa dinâmica de hoje. A gente se vê por aí.